Sejam bem-vindos para mais um Café com Deus. E o tema de hoje é quando a culpa insiste em ficar. Nesses dias, nós estamos caminhando por um lugar muito delicado, o passado. No primeiro dia, falamos sobre o passado que prende. Ontem, falamos sobre as vozes que ele cria dentro de nós. Hoje eu quero falar com você que continua caminhando, mas sempre com o coração pesado. Você ora, você busca, você serve, mas quando erra, algo dentro de você diz: de novo? Até quando? Será que Deus ainda me vê do mesmo jeito? Talvez ninguém perceba. Talvez você nunca tenha falado disso com ninguém. Mas a grande verdade é que a culpa aparece em silêncio dentro de você e começa a te afastar por dentro. E se isso te soa hoje familiar, fica comigo até o final deste Café com Deus, porque hoje Deus quer tocar exatamente nesse lugar. Mas Ele quer tocar não para te acusar, mas para restaurar. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Reginaldo Santos, aqui do canal Devocional Diário, todas as manhãs, um café com Deus. E hoje eu quero começar lendo a palavra do Senhor, que está no livro de Mateus, capítulo 26, do versículo 33 ao 35, somente parafraseando. Pedro diz a Jesus: ainda que todos se escandalizem por tua causa, eu jamais. Mas poucas horas depois, sabe o que aconteceu? Em Mateus 26, do versículo 69 ao 75, a Bíblia nos mostra que diante do medo e da pressão, Pedro nega Jesus 3 vezes. É exatamente isso. E o texto termina dizendo, olha só, em Mateus 26, 75, então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito. E saindo dali, chorou amargamente. Sabe, Pedro não chorou apenas porque negou Jesus. Ele chorou porque se lembrou do que havia prometido. E percebeu que tinha se tornado, naquele momento, alguém que tinha falhado com Jesus. A culpa nasce exatamente aí, sabe? Na distância entre quem achamos que somos e o que conseguimos sustentar quando somos pressionados. Pedro não perdeu a fé, não foi isso. Ele perdeu a confiança em si mesmo. E isso acontece com muitos de nós. Não deixamos de amar a Deus, na verdade, mas começamos a nos afastar, achando que falhamos demais. A culpa não precisa gritar, ela age em silêncio. Ela diminui a ousadia e ela rouba, sim, a alegria. E enfraquece a intimidade. Mas aqui nós temos uma verdade que é difícil. Sim, é muito difícil. Mas ela é libertadora. E a verdade é essa, olha. Culpa não tratada distorce a forma como enxergamos a Deus. Vou repetir. Culpa não tratada distorce a forma como enxergamos a Deus. Pedro voltou a pescar. Exatamente.
voltar ao que ele conhecia antes. Não porque Jesus o rejeitou, mas porque ele acreditou que já não era digno de continuar. Mas observe o que Jesus faz depois da ressurreição. Isso é muito revelador. Em João, capítulo 21, Jesus não expõe a Pedro. A grande verdade é que quando ele se encontra com Pedro, ele não chega acusando. Não, ele não constrange a Pedro. Ele prepara uma refeição. Ele chama Pedro para perto e pergunta 3 vezes: Pedro, você me ama? E essa pergunta ele faz não para humilhar a Pedro, mas para restaurar a Pedro. E Jesus, com essa atitude, ele não ignorou a queda de Pedro, mas também ele não permitiu que Pedro ficasse preso a ela. Por quê, pastor? Porque culpa prolongada não é humildade, é prisão. Por isso, se você percebe que a culpa ainda pesa no seu coração, algo do passado que você se sente culpado, ainda está pesando demais, faça isso que eu vou falar a partir de hoje na sua vida. 3 chaves de sabedoria que vai aliviar e com certeza vai remover a culpa do passado. Quais são essas 3 chaves? Olha, antes de eu deixar aqui as 3 chaves para você, eu passo para você que está aqui com a gente. Olha, todo mundo escreve aqui nos comentários. Escreve o seguinte, olha: bom dia, Espírito Santo, exatamente. Bom dia, Espírito Santo. Olha, gente, como é bom ter você aqui conosco. Você que está acompanhando a série, olha, fica com a gente. Fica com a gente porque é algo revelador da parte de Deus para a sua vida. Você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo também, né? E já se inscreve aqui no nosso canal, que é para você receber todos os dias os devocionais diários e as orações em seu favor. Como sempre, eu digo para você, se você está pela primeira vez aqui no canal, ou se você perdeu algum episódio da nossa série sobre o passado, eu estou deixando, como sempre, lá na tela final. Fica comigo até o final. Na tela final, na playlist, eu estou deixando a playlist completa de todos os episódios dessa série, tá bom? Vem conhecer também o nosso site. O nosso site é uma bênção. O endereço é www.pastorreginaldosantos.com.br. Em nome de Jesus, tá bom? Vamos lá, pastor. Tem algo que pesa. A culpa pesa dentro de mim. O que é que eu tenho que fazer? Olha, em primeiro lugar, primeira chave: pare de reviver o que Deus já perdoou. Exatamente. Pare de reviver o que Deus já perdoou. O arrependimento cura. E a revivência constante adoece. Vou repetir. Arrependimento. Você já se arrependeu? Ah, pastor, já me arrependi, pastor. O arrependimento cura. A revivência constante adoece. Portanto, pare de reviver o que Deus já perdoou. Segunda chave, olha, não confunda disciplina com condenação. Deus corrige para restaurar, não para afastar. Exatamente. Não confunda a disciplina com condenação. E a terceira chave que eu quero deixar: volte para a presença e não para o isolamento. Pedro foi restaurado perto de Jesus e não longe de Jesus.
A culpa, aprenda isso, a culpa perde a sua força quando a intimidade com Jesus é restaurada. Eu quero orar com você agora. Se você é essa pessoa que está enfrentando esse peso, vamos orar, vamos. Ore com o pastor. Pai, o Senhor conhece cada coração aqui. Muitos de nós carregamos culpas que o Senhor já perdoou, mas que ainda insistem em ficar. Hoje nós entregamos, Senhor, esse peso. Nós entregamos esse peso. Não queremos mais viver nos afastando, Senhor, por algo que já foi tratado pela Tua graça. Ah, Pai, restaura a nossa confiança, a nossa intimidade, a nossa alegria em Te servir. Que a Tua voz, sim, a Tua voz seja mais forte do que qualquer acusação. Em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Que maravilha, né? Hoje falamos sobre a culpa que insiste em ficar. Mas existe algo ainda mais profundo. Ah, existe. Às vezes, mesmo sem culpa, o coração continua preso pelo medo de errar de novo e perder tudo outra vez. E é sobre isso que vamos conversar amanhã no nosso próximo Café com Deus. Eu aguardo por você. Deus te abençoe.